Vamos lá, né? Terceiro ano, continuando, a aula agora é de História, né? Então, abra aí o livro de História na página 63. Nós vamos falar sobre o setor privado, né? Trabalhar é importante para o nosso próprio desenvolvimento e para o progresso do país. As pessoas que não exercem cargos públicos, mas trabalham em empresas, no comércio, nas indústrias e também profissionais liberais ou autônomos, que trabalham por conta própria, né? Pertencem ao setor privado. Todo trabalho é útil para a população e nas comunidades aparecem as mais variadas profissões. Todo trabalhador deve pensar no seu futuro. Por isso, ele precisa possuir uma carteira de trabalho. A carteira de trabalho ou carteira profissional é um documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional realiza, tá bom? Todas as anotações são registradas nela. A atividade que o trabalhador exerce, a empresa que o contratou, o seu salário e aumentos, férias e o tempo de serviço. Tudo isso é registrado na carteira de trabalho, tá? No futuro, são os dados da carteira profissional que vão garantir a aposentadoria do trabalhador. A aposentadoria é um salário que recebemos quando ficamos idosos ou incapacitados de trabalhar se tivermos contribuído com um órgão chamado de Previdência Social. Os autônomos, que são pessoas que trabalham por conta própria, também contribuem para a Previdência Social, garantindo assim a sua aposentadoria. Vamos conhecer alguns profissionais encontrados na cidade. Na cidade nós temos os feirantes, né? Que trabalham livremente vendendo frutas, verduras, cereais, temperos e ainda alguns utensílios domésticos, como peneira, colher de pau, vassoura e etc. Então, na feira a gente encontra vários produtos, né, para serem comprados, né, que os feirantes estão vendendo. Os operários são aqueles que trabalham em fábricas, em montadoras de automóveis, em construções e etc. Os bancários são os que trabalham nas agências dos bancos, né? Os mecânicos são profissionais que se dedicam a consertos de veículos ou máquinas, como bombas, máquinas de costura, condicionadores de ar, refrigeradores e etc. Certo? Virem a folha aí, página 67. Existem ainda aqueles que prestam outros tipos de serviços, que são os profissionais que fazem consertos. São eles pedreiros, sapateiros, pintores, relojoeiros, encanadores, né? Existem vários tipos de trabalhadores, né, que fazem consertos. Os ouvires são profissionais especializados que trabalham com couro, ou com ouro, prata, pedras preciosas. São espécies de artesãos que fazem as joias, né? Os ouvires são as pessoas que fazem as joias. Os artistas plásticos são pessoas que se dedicam à escultura, à pintura, à decoração e etc. E vendem suas obras em galerias de arte ou para as pessoas por encomendas, tá? Então, esses que a gente acabou de ver são os trabalhadores da cidade, né? Da zona rural, a cidade. Agora vamos ver os trabalhadores do campo. No campo, as pessoas se dedicam a plantar e a colher alimentos, a criar animais e etc. São alguns profissionais do campo. Os agricultores ou lavradores, eles cuidam da terra, eles aram, adubam, plantam, cuidam das plantações e colhem os frutos. Os boiadeiros, eles cuidam do gado. O trabalho na agricultura. No campo, as pessoas preparam a terra, plantam, cuidam da plantação e colhem. Essa atividade se chama agricultura. Aqueles que trabalham na agricultura são os agricultores ou os lavradores. Os donos das terras são chamados de fazendeiros ou proprietário rural. O trabalho na pecuária. Os moradores do campo também trabalham na pecuária, que é a criação de animais, como bois, cavalos, porcos, etc. A criação de aves, como galinhas, codornas, patos, perus, etc. Chama-se de avicultura, criação de aves, avicultura.
O dono do gado é o pecuarista, aquele que trabalha com os animais é o peão, né? O boiadeiro ou o retireiro. Uma curiosidade, nenhuma criança deve trabalhar. Atualmente fala-se nesse assunto. Os pais não devem colocar seus filhos menores de idade para trabalhar, pois toda criança tem o direito de estudar para, quando adulta, tornar-se um trabalhador competente, tá? Então, vamos para a atividade, página 68. Primeira questão. Marque um X nas figuras que representam o setor privado, né? Aquelas pessoas que trabalham por conta própria. Aí você vai ver aí as imagens, tem duas imagens que vocês vão marcar o X. Segunda, qual a importância de se assinar a carteira de trabalho do empregador, do empregado? Por que a gente tem que trabalhar com carteira assinada? Para garantir os nossos direitos trabalhistas, né, e a nossa aposentadoria, né, também. Terceira, pinte de acordo com a legenda. Você vai pintar de vermelho, o que faz parte do setor público, e de azul, privado. Então, o agricultor é do público ou é o privado? O comerciário é público ou é privado? Então, você vai pintar de acordo com a legenda aqui. Quarta questão, pinte o círculo da resposta certa. Trabalhador autônomo ou liberal é o trabalhador que tem carteira assinada pela empresa, autônomo, que trabalha por conta própria. É o trabalhador que trabalha por conta própria, é o trabalhador que foi afastado do trabalho, ou é o trabalhador com mais de 10 anos de carteira assinada? Então, você vai pintar apenas uma aí que é a correta. Quinta, marque as alternativas e escreva as frases falsa para F, transformando-as em verdadeiras. Você vai marcar V ou F e depois as que forem falsas, você vai transformá-las em verdadeiras, tá? Então, na letra A diz assim, o trabalho no setor privado é aquele executado por pessoas que exercem cargos oferecidos pelo governo à população. Tá certo ou tá errado? A outra diz, a B, os profissionais liberais ou autônomos trabalham no setor privado. C, todo trabalhador do setor privado precisa possuir carteira assinada. D, os profissionais autônomos que trabalham por conta própria não precisam contribuir para a Previdência Social. Então, tem duas alternativas aí que estão erradas e que você vai marcar um F, né? E depois aqui nessas linhas de baixo você vai corrigir essas duas que estão erradas, tá bom? Então, essas foram as nossas aulas de hoje. Até amanhã.